Soberano Deus e eterno Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós apresentamos a tua filha em tuas mãos, ó Pai. Nessa noite que o Senhor a use, ó Espírito Santo, traga a mente dela cativa, nossa mente cativa, as palavras que o Senhor esteja trazendo através dela. Que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que ela venha ser um vaso usado em tuas mãos. Que ela diminua, que o Senhor cresça. Que ela saia de cena, que o Senhor apareça, Pai. Mas que as bênçãos do Senhor, que ela seja um vaso para trazer para nossas vidas. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs na gloriosa paz do Senhor. Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos na casa do Senhor. E o Senhor tem uma palavra para você e para mim aqui nesta noite. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu preciso abrir o meu coração e dizer: Espírito Santo de Deus, fale comigo nesta noite. Eu preciso ouvir de ti nesta noite, porque Jesus já está passeando aqui neste lugar. Ele está visitando o coração aqui neste lugar. Corações aflitos, corações agradecidos ao Senhor. E Ele pergunta aqui nesta noite para mim e para você: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, que é o Dia das Mães. Mães geralmente são aquelas mães que sofrem pelos seus filhos. Ela toma a dor do seu filho como se fosse a sua própria dor. Mãe, como diz, né? Como diz esse que cantou aqui, pode alguém esquecer do seu filho? Pode uma mãe esquecer do seu filho? Acaso, olha a palavra, acaso pode uma mãe esquecer do seu filho? Mas Deus não esquece. Se acaso acontecer, Deus não esquece. E a palavra que o Senhor tem para mim, para uma mulher, de dizer que uma mãe aos pés do Salvador, vamos aprender o que é que o Senhor, quando uma mulher se coloca aos pés do Salvador. Porque o Senhor diz que aquele que vai até o Senhor, Ele não despreza. Nós não voltaremos daqui com as nossas mãos vazias. Porque aquele que acredita, aquele que tem fé, levará a sua bênção até o seu lar, até a sua família, até os seus filhos. Eu ia falar de uma outra passagem, onde fala de Ruth, né? Uma mulher vitoriosa, uma mulher também gentia, que foi tremendamente abençoada pelo Senhor. Mas o Senhor me disse assim: não, eu preparei, eu olhei, já estava a casa e tudo para. O Senhor falou: não, você vai falar sobre uma outra mulher gentia, que teve uma grande fé, que foi a mulher cananeia. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Mas primeiro, eu quero que eu e você falamos assim: Papai do céu, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Fale ao meu coração nesta noite. O meu coração está de portas abertas para que o Senhor possa falar comigo nesta noite. Que esta palavra
esta fé, para que a sua vida seja uma vida vitoriosa, para que a sua família seja uma família vitoriosa, para que as promessas do Senhor, elas sejam cumpridas na minha e na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos conhecer a história dessa mulher cananeia, que está lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Tem o título A Mulher Cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ó mulher, grande é a sua fé. Essa história aqui está relatando o texto de uma mãe que estava aflita com uma filha que estava totalmente endemoniada, possuída pelos demônios, uma filha que estava sendo escravizada pelo inimigo, mas ela sabia, ela conheceu, ela ouviu falar de Jesus, daquele que era o dono dos milagres, e ela sabia que Jesus ia passar ali por aquela cidade, e era a única vez que Jesus estava passando por Tiro e Sidom. E aquela mulher, ela foi aos pés do Salvador. Ela chegou abatida, mas ela saiu vitoriosa. Glória a Deus! Essa mãe, ela teve coragem, ela teve persistência e ela teve iniciativa. E acima de tudo, ela teve fé. Que às vezes nós precisamos dessa fé para mover aquilo que nos impede de receber as nossas bênçãos, de estar aos pés do Salvador. Uma mãe aos pés do Salvador, ela sabe, ela tem discernimento do que está acontecendo com os seus filhos. Aquela mulher não foi diferente. Ela sabia o que estava acontecendo com a sua filha. Ela sabia que aquela doença, aquilo que estava acompanhando a sua filha, não era de ordem física, mas sim de ordem espiritual. Então ela sabia quem era o verdadeiro inimigo da sua filha. Ela sabia quem ele estava escravizando a sua filha. Ela conhecia o inimigo real da sua filha.
Nós precisamos conhecer quem é o inimigo real dos nossos filhos, que às vezes tem tirado os nossos filhos da presença do Senhor, tem levado nossos filhos para o mundo. O mundo está aí oferecendo os prazeres da carne. Mas nós temos que estar aos pés do Salvador. Nós precisamos ajoelhar aos pés de Jesus. De fazer que nem esta mãe fez. Socorre-me, Senhor. Ela tomou aquela dor da sua filha, ela fez da sua própria dor. Ela não disse, socorre minha filha, Senhor. Ela disse, socorre-me. Porque a dor da filha dela era a dor dela. Ela soube discernir a solução do problema da sua filha. Ela falou assim, eu preciso correr uma solução do problema para a minha filha. Ela já tinha ido em vários lugares, procurando várias maneiras para ajudar a sua filha, mas ela não encontrou. E ela discerniu o problema. O problema da minha filha não é físico. Eu fico aqui imaginando, ela devia ter ido em médico, em cartomante, sei lá, alguma coisa assim. Porque ela procurou em vários lugares. Aí ela falou assim, não, o que está afligindo a minha filha é de ordem espiritual. Então eu vou procurar aquele que pode resolver a minha situação. Aquele que pode resolver, aquele que pode fazer um milagre na vida da minha filha. E ela sabia que só Jesus poderia libertar ela daquele tormento. Finalmente, aquela mãe, ela vai aos pés do Senhor Jesus. Ela se ajoelha aos pés do Senhor Jesus. Ela corre atrás do Senhor Jesus. E ela termina aos pés do Senhor Jesus. Uma mãe aos pés do Salvador, ela transforma a necessidade dela em adoração ao Senhor. Quando ela clama no versículo 22, ela clama assim, Senhor, ajuda-me, socorre-me, Senhor. Porque ela sabia que a vida da sua filha estava totalmente destruída. Aquela dor que ela estava sentindo, aquela dor fez com que ela se aproximasse do Salvador. Hoje é diferente, irmãos, não é? Às vezes o Senhor permite que algo aconteça na nossa vida para que nós nos aproximamos do Salvador. Ele às vezes tira algo de cena, aquilo que nós estamos nos apegando mais, ele tira de cena para salvar a sua vida, para salvar a vida da sua família. E às vezes, se nós falamos assim, Senhor, mas eu oro, eu ajoelho, e não estou vendo nada acontecer, tudo está da mesma forma, não mudou nada. Mas Deus sabe o momento certo, a hora certa de dar a bênção para mim e para você. Ela transformou da sua dor uma oportunidade de estar aos pés do Salvador. Ela transformou a sua necessidade em oportunidade de prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus, às vezes, adia a solução dos nossos problemas para que nós possamos nos aproximar do Senhor Jesus. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, irmãos. Só umas não, milhares de vezes. Deus adiava-nos, eu ia buscando, mas Deus, né? Às vezes a gente fica até com dúvida, será que o Senhor está ouvindo a minha oração?
Será que a minha oração está passando dos tetos? Será que Deus está ouvindo? Mas Deus está ouvindo. O clamor daquela mulher foi com um senso de urgência. Aquela mulher, ela não perdeu aquela oportunidade. Ela sabia que aquela vez que Jesus estava passando por ali, ia ser aquela última oportunidade. Jesus não voltaria mais àquela cidade. E aquela mãe, eu preciso correr, né? Eu preciso ir até os pés do Salvador, porque é Ele que vai me dar o meu milagre. É Ele que vai abençoar a minha filha. Como diz assim aquela frase assim, mãe de joelhos, filhos de pé. Mãe de joelhos, filhos de pé. Irmãos, para quem não me conhece, eu tenho meu filho, ele estuda fora. Essa semana mesmo, umas 2 semanas que ele já está para São Paulo, no estágio lá no Hospital Sírio-Libanês. E ele estuda lá em Rondônia, e eu fico aqui em Cuiabá. Eu falo assim, Senhor, pela madrugada, né? A palavra do Senhor diz assim, que aquele que busca o Senhor pela madrugada, quem fala? Quem fala? Achará. Aquele que me busca pela madrugada, achará. E eu coloco meu relógio para despertar às 2:30 da manhã, um som danado, que às vezes eu tenho que escorregar da cama para poder orar. Porque eu preciso dar cobertura de oração para o meu filho que está longe. Que está longe dos meus olhos, mas que está perto dos olhos do Senhor. E eu preciso estar intercedendo, dando cobertura. Você também vai precisar dar cobertura de oração para os seus filhos. O inimigo não tem brincado. O inimigo não tem brincado, ele tem arrastado os nossos filhos pelos prazeres mundanos. E se eu e você não dobrarmos os nossos joelhos diante da presença do Senhor, eles não vão resistir. Então é por isso que eu levanto, às vezes com sono, cansada, mas eu preciso, mas não, eu preciso me levantar, eu preciso. Porque às vezes o meu dia é corrido, não vou conseguir fazer como se deve, então pela madrugada ninguém, quando eu vim, está lá tudo quieto, tem aquele tempo. Eu estou lá buscando, dando cobertura para o meu filho. Será que você também tem tido a mesma urgência? Do jeito que aquela mulher teve, daquela urgência de buscar pela sua filha? O clamor daquela mulher também era cheio de empatia. O problema da filha era o seu problema. Quando ela disse, lá no versículo 22, Senhor, tem compaixão de mim. Ela não pediu para o Senhor, ela podia ter falado assim, Senhor, tenha compaixão da minha filha. Não, tenha compaixão de mim, porque a dor daquela mãe, a dor, ela sentia a dor daquela filha, que era a sua própria dor. Ela queria ver a libertação da sua filha o mais urgente possível. Uma mãe aos pés do Salvador, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Não importa que obstáculo ela vai enfrentar, mas ela sabe que ela precisa enfrentar para que o milagre chegue na sua filha. Ela sabia que ela tinha um obstáculo, mas ela foi uma mulher determinada. Fala, uma mulher determinada. Então, ela sabia o que ela queria. Ela correu atrás, porque ela sabia o que ela queria. Ela enfrentou 3 obstáculos. Primeiro, ela enfrentou o obstáculo de quem?
lá no versículo 23, quando ele fala assim, Senhor, despede-a, eles, porém, responderam. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo, despede-a. Olha só. E às vezes isso acontece ao nosso lado, nós estamos orando, aí chega aos nossos ouvidos alguém do nosso lado, às vezes até o nosso próprio irmão. Ah, irmão, aquele filho seu não tem jeito não. Pode desistir. São os mensageiros de Satanás para destruir a sua fé. Assim mesmo foi os discípulos, olha só, aqueles que estavam andando com Jesus, do lado de Jesus, sabendo que Jesus podia todas as coisas. Não, que ele falou, despede, Senhor Jesus. Ela está nos atrapalhando, ela está gritando. Manda ela embora. Como foi o outro barreira que ela enfrentou? Foi do próprio Jesus. Há momentos que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres, mas é difícil continuar crendo e orando pelos filhos quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. E ela enfrenta o que é o obstáculo da resposta de Jesus. Aquela resposta de Jesus foi totalmente desanimadora, né? Quando ele diz lá no versículo 24, ele diz assim, né? Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ei, você está lá clamando com Jesus. Jesus diz assim, ei, eu não vim para você. Eu vim para outro povo. Você é uma mulher gentia. Eu vim para o povo de Israel. É para eles que eu vim, é para eles que eu estou aqui. Já pensou você de cara com Jesus e Jesus falar isso para você? Eu fico imaginando, eu falei, Senhor, será que eu busquei lá primeiro, eu já estava ali desanimada, chorando, gritando? Porque se o próprio Jesus disse isso, né? E então, ela ficou muito desiludida, mas ela se voltou ao Senhor Jesus, ela veio, ela não desistiu. Ela falou, ele pode até falar, mas eu não vou desistir. Por quê? Porque ele era uma mulher determinada. Porque ela era uma mulher determinada. Então ela não desistiu. Olha outra palavra que o Senhor Jesus disse a ela, vamos ler aqui, no versículo 26, 27. Ela contudo, 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, Jesus comparou aquela mulher com um cachorro. Olha, fala, Mazinha, não é bom tomar o pão aqui dos filhos para dar para os cachorrinhos, para a cachorrinha. Já pensou? Eu ficava imaginando essa passagem quando eu estava ali, assim, sempre gostava dessa passagem. Ficava assim, mas o Senhor chamou de cachorro, né? Comparou com um cachorro. Mas aquela mulher não desistiu. Por que ela não desistiu? Porque ela era uma mulher determinada. Ela era uma mulher perseverante. Veio os obstáculos da vida para ela poder desistir, mas ela não desistiu com o próprio Senhor, através da sua palavra. E aquela mulher não desistiu? Aquelas palavras desalentadoras, mas ela transformou aquelas palavras de derrota em vitória. O milagre da libertação da sua filha. Mas agora a grande pergunta é, por que será que o Senhor Jesus agiu? Deu aquela resposta naquela
mulher. Sabe por quê? Que Jesus queria que a fé dela fosse uma fé mais robusta. E às vezes o Senhor fala comigo e com você, nos chamando a atenção, nos trazendo para que a nossa fé seja mais alicerçada, uma fé convicta de saber que Ele pode fazer, Ele é o dono do milagre. Glória a Deus. Jesus, às vezes, faz assim conosco. Às vezes não compreendemos, Senhor, por quê? Mas o Senhor quer que nós nos aproximemos dele. Assim mesmo foi com Abraão. Ele deu para Abraão, depois de 25 anos, ele cumpriu a promessa na vida de Abraão. O amor aos reis do Salvador, ela triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Lá no versículo 28. Jesus não desiste. A mulher não desiste. Ela disse: mãe, não desista dos seus filhos. Eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para o cativeiro. Amém? Né? Então, quando Jesus disse assim, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Não duvide. Não duvide da sua fé. Se nós não temos fé, nós temos que pedir fé ao Senhor Jesus Cristo. Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Quando o Senhor disse lá: ó mulher, grande é a tua fé. Foi a fé daquela mulher que transformou toda a sua situação. Que fez com aquela situação daquela mulher que estava em cativeiro, da sua filha estava em cativeiro, e transformou numa vida de vitória. E ela recebeu, ali no versículo 28, ela recebeu a libertação da sua filha. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou sã. Aquela mulher, ela perseverou, ela humilhou, ela adorou, ela orou ao Senhor. Da mesma forma que eu e você possamos perseverar em oração. Às vezes, irmãos, o inimigo ele vai tentar mostrar para mim e para você que nós estamos orando, ele vai tentar mostrar outra situação totalmente diferente. Você está orando e a situação, esses olhos aqui, ó, está vendo outra situação, porque é isso que vai fazer. Você está orando e você, com esses olhos carnais, está vendo uma situação que aos esses olhos é impossíveis. Mas lá no reino espiritual, lá no povo espiritual, está acontecendo uma batalha para que a sua vitória seja garantida, para que a sua vitória possa chegar na minha e na sua mão. Glória a Deus. Então, mãe, você não gerou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para ser escravo de Satanás. Você gerou filhos para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Glória a Deus. Então consagre seus filhos ao Senhor. Jejue, ore. Se os seus filhos não estão ainda na presença do Senhor, ore, porque eles vão vir, porque essa é a promessa do Senhor. Não é com briga, não é com violência que eles vão vir aos pés do Salvador, mas é através da sua oração, dos seus joelhos no chão, é que eles vão vir aos pés do Senhor. Vão se tornar homens e mulheres grandemente abençoados pelo Senhor. Glória a Deus. Profetize, profetize, chame a existência daquilo que não
existem como se elas já existissem na vida dos seus filhos. Aleluia. E elas chegarão. Porque esta mulher aqui, ela deixou um grande exemplo para mim e para você, de fé, de perseverança. Ela tinha tudo para desistir. Mas ela não desistiu. Porque ela sabia quem era Jesus. Quem era o Rei da Glória. Que nesta noite nós possamos nos colocar diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que se você se coloque em pé. Eu peço que os pastores estejam ungindo as nossas mães nesta noite. Você vai colocar a vida dos seus filhos. Fala, Senhor, se eu não tenho essa fé, que nem aquela mulher cananeia teve, que o Senhor vai me colocar essa fé agora nesta noite. Que a partir de hoje, a minha história será diferente. Os meus filhos são promessa do Senhor. A minha família é propriedade exclusiva do Senhor. Então que você possa colocar isso, faz um ato de fé. Nesta noite você vai se colocar diante da presença do Senhor. Declarar que a sua família, seus filhos, são propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo aqui o pastor Maurício. Para que esteja fazendo esta oração. Creia. Creia. Tenha fé. Que nem aquela mulher teve. Ore por alguém. Apresentando a vida de amor na presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos cada mãe aqui, Senhor. Sim, Jesus. Pedindo que o Senhor vai vir entrar com providência em suas vidas, em seus lares, em suas famílias, Senhor. Pai, se tiver algum filho desta mãe que está perdido, que está longe do Senhor, nós pedimos que o Senhor, com poderosa mão, vá ao alcance deste homem, desta mulher, e atraia-os para ti, Senhor. Porque a tua palavra diz: voltem-se para mim e eu voltarei para vós. Então, Pai, entra com providência. Se tem algum jovem, Pai, se tem alguma mãe aqui triste, aflita, porque o seu filho está nas drogas, porque seus filhos estão no álcool, na prostituição, vai lá, Senhor, e arranca eles, que eles possam ser salvos pelo sangue, pelo nome de Jesus. Pai, se há filhos que não são obedientes, Senhor, quebra isso na vida deles e que eles passem a honrar pai e mãe, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor fortaleça essa mãe, essa avó, Senhor, aqui nesta noite, para que ela possa sentir o amor de Deus inundando as suas vidas, Senhor. Pai, eu peço, guarda elas, fortaleça elas. Ajude elas a continuar orando por seus filhos, por seus netos e até bisnetos, Senhor, em alguns casos. Por isso, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre essas mães, essas mulheres guerreiras, Senhor. Até nosso Senhor Jesus teve uma mãe aqui na terra. Então nós precisamos desse carinho, desse amor, desse apoio, Senhor. E eu peço, continue fortalecendo cada mãe aqui nessa noite. Dê saúde, cai por terra toda doença, cai por terra, Senhor, todo abatimento em suas almas. Venha renovar elas essa noite, meu Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor as abençoe. E que o Senhor abençoe suas famílias. Abençoe seus filhos, abençoe suas filhas, abençoe seus netos, abençoe suas netas, bisnetos e bisnetas. Venha entrar com providência, Senhor. E que essas mães possam dizer: só o Senhor é Deus e não há outro. Cuida delas, abençoa elas, e que elas sejam tão determinadas nessa caminhada,
como essa mulher foi, Pai, e ela alcançou a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Então, que o Senhor as abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus assentar. Que o Senhor Jesus possa completar esta passagem, dessa palavra de Deus na vida de cada um de vocês. Creia nessa palavra. Essa palavra é verdadeira. O Senhor deixou para mim e para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.